Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração, aqui na TV Tribuna SBT. E você já parou para pensar na importância da manutenção do sistema de aquecimento a gás da sua residência? Nós fomos até o Grupo Confiança para falar sobre esse assunto. Mas o programa ainda tem muito mais. Confere só o que preparamos para vocês. E você já ouviu falar sobre design biofílico? Vamos explicar como isso pode influenciar na sua qualidade de vida. Vamos falar também sobre a importância das obras de arte na decoração. E ainda, a decoração de uma casa com o arquiteto Eliomar Venâncio. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Imóveis em Foco comigo, Carol Zamboni. E nós começamos o programa de hoje com uma pergunta. Vocês têm feito a manutenção do sistema de aquecimento a gás da residência, do condomínio de vocês? Esse assunto é muito importante, nós fomos até o Grupo Confiança para falar um pouquinho mais. Nós já comentamos aqui no programa algumas vezes que com o aumento crescente das contas de energia elétrica, cada vez mais as pessoas estão buscando outras formas mais limpas e sustentáveis e também mais baratas e substituir, por exemplo, a água aquecida do seu chuveiro elétrico. E uma das opções que já está muito dissipado aqui no estado é o aquecimento a gás. Por isso a gente veio aqui conversar com o Grupo Confiança para saber se realmente tem essa demanda. As pessoas já estão nos condomínios utilizando esse sistema de aquecimento mais limpo, que é o sistema de aquecimento a gás. Então sim, na verdade, as informações das últimas semanas têm preocupado nós administradores, como orientadores dos nossos clientes, que cabe ao administrador orientar a manutenção dos equipamentos. E as consultoras, como você disse, realmente, de fato, elas têm entregue os empreendimentos com aquecedor a gás, por questão de redução de custo. Só que esse aquecedor a gás, ele precisa de manutenção. E a manutenção tem que ser feita anualmente. E por ser um aparelho que fica ali na área de serviço, ninguém lembra dele, muitas das vezes, acho que grande maioria não se atenta do risco que é a falta de manutenção. E é importante lembrar que o sistema de aquecimento a gás, como eu comentei, é um sistema muito mais limpo, muito mais sustentável, e que também reduz drasticamente a conta de energia elétrica daquela casa, mas a gente tem visto, recentemente, muitos casos no Brasil e fora do Brasil de tragédias acontecendo por conta da não manutenção desse sistema. O Grupo Confiança, como administradora, ele consegue ajudar, orientar de alguma forma os condomínios em relação a isso, Patrícia? Nós já vamos inserir este mês na taxa de condomínio um comunicado mostrando da importância, indicando o prestador de serviços. O que aconteceu na semana passada num prédio de São Paulo foi realmente que o morador tirou o duto possivelmente para manutenção, então monóxido de carbono asfixia em questão de minutos, aí mata realmente a pessoa, então é muito sério. E às vezes o duto, só de ele estar furado, ele já ocorre o acidente dentro de casa, entendeu? Então são pequenas coisas que o condomínio não se atenta. Isso eu falo para residência também, não é só quem mora em condomínio, porque tem muitas casas com aquecedor a gás, entendeu? Então se é o item de segurança primordial, por mais que não pareça. E com a sua experiência, Patrícia, no ramo da administração dos condomínios, tem alguma dica, mesmo você não sendo especialista nisso, mas lidando sempre com esse tipo de problema no dia a dia, tem alguma dica que daria para passar para o pessoal de casa de como evitar transtornos e tragédias como essa? Além da manutenção, que não é uma manutenção cara, que tem que ser feita anualmente, você deixar pelo menos uns 5 centímetros a janela da área de serviço aberta ou colocar a veneziana, mas nunca deixar 100% fechado, abafado. Tem área de serviço em apartamentos que existe porta, aí o morador acaba deixando a porta fechada, a janela fechada e isso o ar não circula. É um risco muito grande não ter ventilação aonde existe o aquecedor a gás.
Tá vendo, gente? Por isso a importância de ter uma administradora, seja para sua residência, para o seu condomínio, que entende, né, do assunto, que vai se preocupar não só com a gestão única e dos boletos do seu prédio, mas também com a segurança, né, dos moradores que ali vivem como Grupo Confiança. Vai muito além de emitir boleto, uma administradora de condomínios, né? Eu falo que a importância dessa gestão em parceria com os síndicos, os moradores, é o que passa segurança. Energia solar é uma forma limpa e sem danos à natureza de se gerar energia elétrica por uma fonte de energia renovável baseada no sol. A DCN Energia Solar oferece aos capixabas a oportunidade de gerar a sua própria energia de forma sustentável e econômica, tanto para residências quanto para empresas. Agende uma visita e surpreenda-se com essa tecnologia. Produza sua própria energia solar com a DCN Energia Solar. Telefone 99707-3639 e 99991-6770. Faça agora o seu futuro mais limpo. E no próximo bloco, e você já ouviu falar sobre design biofílico? Vamos explicar como isso pode influenciar na sua qualidade de vida. Vamos falar também sobre a importância das obras de arte na decoração. E ainda a decoração de uma casa com o arquiteto Eliomar Venâncio. Não saiam daí porque o Imóveis em Foco volta já já. E agora para falar sobre design biofílico, esse nome que parece novo, estrangeiro, mas é bem fácil, né, Ivan? Estamos aqui com o paisagista Ivan Aguiar, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Na verdade, o design biofílico, né, a biofilia é mais antigo do que a gente possa imaginar. A biofilia, na verdade, nada mais é, né, a tradução do grego, que amor à vida, amor à natureza, né? Então, o homem, se a gente for partir do princípio da Bíblia, por exemplo, o homem já foi criado dentro do jardim, que é o Jardim do Éden. Então, a natureza está literalmente ligada ao ser humano, né, desde os primórdios. Então, a globalização, né, com o passar dos milênios, o homem chegou a um estágio que ele vive mais no trabalho do que na sua própria casa ou na natureza. Então a natureza ficou meio distante do homem. Então esse termo de design biofílico é justamente isso, resgatar a essência do homem, do ser humano, em contato com a natureza, não somente com plantas, né, mas o uso da água, por exemplo, né, dos elementos da natureza, dos elementos naturais, para que o homem possa ter muito mais comodidade nessa ligação na natureza e homem. E hoje, cada vez mais, quase que 90% do nosso tempo a gente passa o quê? Em locais fechados, em locais enclausurados. Isso faz com que cada vez mais a gente se afaste, né, desse contato com a natureza. Exatamente isso. Na verdade, a arquitetura tem esse papel, né, de propiciar, sempre que possível, janelas, por exemplo, que vão propiciar com que o ser humano, né, o empregado ou o empregador, ele tenha contato com a natureza, né, através da natureza. E aí a iluminação natural é um elemento muito importante, a ventilação natural é muito importante, né, e aí faz com que a arquitetura ajude nesse conceito do design biofílico, né. Quando a gente fala de design biofílico, como você mesmo falou, né, Ivan, não é só o paisagismo, é também, então, todo esse contato com a terra, com a água, com o ar, com até mesmo o fogo, né, para que a pessoa tenha esse contato com a natureza. E as pessoas que chegam até você, já têm essa demanda, as pessoas querem isso mesmo, já é uma coisa que está intrínseca nelas? Na verdade, o termo é muito novo, né? Mas o ser humano, como eu disse, ele já tem essa ligação com a natureza. Então, automaticamente, sem ele, talvez, o subconsciente dele, ele já tem essa necessidade de ter contato com o verde. E é por isso, né, cada vez mais a arquitetura mais compacta, os ambientes menores, a gente tenta trazer o verde da forma possível. Jardins verticais, hortas verticais, que vão me demandar um menor espaço horizontal de terreno. Então as pessoas têm absorvido isso, até por necessidade. Existem várias pesquisas que mostram que quando o ser humano tem contato com a natureza, melhora vários fatores da sua vida.
por exemplo, a produtividade, a criatividade, o bem-estar. Então todo mundo quer isso, né? E até mesmo a saúde psicológica da pessoa, né? Exatamente, é uma terapia, na verdade. Você está em contato com o verde, com a planta, com a terra, você ter esse contato é uma terapia que faz com que a sua produção na empresa ou na sua casa seja muito melhor. E como paisagista, Ivan, o que dá para as pessoas, assim, o pessoal aí de casa, conseguir colocar na casa deles, né, numa escala menor, às vezes, para começar, né, a ter esse contato com a natureza? O que se pode fazer? Qual a sua dica? O mais requisitado hoje, né, no mercado, as hortas verticais. Para isso, a gente sabe que a gente tem que ter o mínimo de sol possível, né? As plantas medicinais, né, e condimentos, elas necessitam de luz direta, 4 ou 5 horas por dia. Então a horta vertical é um elemento muito presente. Os jardins verticais também está na moda, porque, como eu disse, ele demanda menos espaço. E aí todo mundo tem uma parede em casa que pode ser explorada, né? Então design biofílico dá para o pessoal ter em casa, né, Ivan? O nome é difícil, parece um nome em inglês, assim, mas é fácil de ter em casa, né? É muito tranquilo. O detalhe é que a arquitetura tem esse papel hoje, né? De trazer o máximo, de inserir nos projetos arquitetônicos esse design biofílico, que é o design com a vida, com a natureza, entre o ser humano e as plantas e tudo que está inserido nesse meio ambiente. Mas agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo adora, obra de arte. Como usar na sua casa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com o Levi Neto, arquiteto, e Levi que sempre introduz as obras de arte de uma forma muito inteligente, muito criativa nos seus projetos. Vai falar um pouquinho pra gente de como inserir essas obras de arte nos projetos. Então, Carol, realmente eu sempre tento usar obras de arte nos meus projetos, porque eu acho que é uma coisa assim, mais do que complementar, é uma coisa fundamental nos ambientes. Obra de arte, eu digo que é uma questão cultural, né? Então, assim, ela enobrece os espaços e, além de enobrecer os espaços, ela traz personalidade e vida para esses ambientes. E o que eu acho legal, Levi, é que você consegue sempre introduzir obras de arte em locais inesperados até, né? Por exemplo, a gente está aqui num ambiente que você projetou, que é um quarto, e geralmente quando a gente pensa em obra de arte, a gente já pensa logo em salas, né? Em circulações, em halls, e aqui você conseguiu introduzir tanta coisa num quarto. Exatamente, Carol. Então, assim, o fundamental para a gente ter essa seleção de obras é a curadoria. Com a curadoria a gente consegue selecionar as peças adequadas para cada espaço. Não é simplesmente você gostar de uma obra, de um trabalho, de uma tela ou de uma escultura e achar que ela vai se encaixar naquele espaço. A curadoria vem para isso, para você pré-selecionar essas obras no espaço existente e a gente testar realmente o que fica bom. Para esse espaço a gente teve diversas reuniões de curadoria até chegar nessas obras que estão expostas, que estão disponíveis aqui no espaço, e a gente não tem só tela. Aqui a gente tem desde pintura, a gravura, escultura e técnica mista. Então, assim, não tem só um formato, tem vários formatos e isso gera dinâmica para o espaço, que é uma coisa que é bacana para o interior. Não fica aquela coisa monotonia, uma parede cheia de telas apenas, entendeu? E quando você pensa assim, né, acredito eu que num projeto onde vão existir essas obras de arte, você já pensa isso desde quando nasce esse projeto, né? Desde quando ele ainda é um pequenininho lá, para você já crescer com essas obras de arte no projeto. Exatamente, assim, quando estou projetando, eu sempre penso no espaço de maneira como um todo, né? Num conjunto como um todo. Não tem como você pensar nos móveis, não tem como você pensar nos acabamentos sem pensar nas obras. É o meu ponto de vista projetual, vamos dizer assim. Eu sempre penso num espaço para deixar para uma obra, um ponto focal. Isso é muito importante dentro de um projeto de interiores, você deixar um ponto focal para uma obra de arte e conversar com o cliente sobre isso, porque às vezes nem tudo que você coloca é novo. Às vezes você vai tratar de uma reforma onde o cliente já tem um certo acervo, como ele já tem um acervo de móveis que devem ser reaproveitados, às vezes ele também traz um acervo de obras da família que a gente precisa realocar. Então pensar em pontos focais e espaço para essas obras é parte fundamental desde o estudo preliminar do projeto.
E quando a gente fala em pontos focais, a gente também tem que pensar na iluminação, né, Levi? Que você pontuou muito bem, por exemplo, aqui nesse espaço, e creio que nos seus projetos também, que é a iluminação para realçar a obra de arte, né? A gente tem um exemplo aqui muito lindo, por exemplo, de uma obra de arte, que a sombra dela também é uma obra de arte, né? Exatamente. Não dá para pensar na obra de arte sem pensar na iluminação, sabe, Carol? Porque cada obra, a gente pensa que não, mas a iluminação é parte fundamental desse processo. A escolha da obra determina o tipo de iluminação, porque dependendo do formato, do tamanho e do material, pede uma iluminação mais focada ou uma iluminação mais aberta. Algumas obras precisam de luz difusa, então tudo isso tem que ser avaliado na hora que está sendo feito o projeto de interiores e o projeto luminotécnico. E eu estou aqui com a Thaís Ilau, galerista, que ela vai complementar o que a gente falou sobre a importância, né, Thaís, das obras de arte na decoração. O Levi comentou lá que ele ajuda, né, nessa parte toda da curadoria, que você também faz muito bem isso. Como é? Eu cheguei aqui, não sei o que eu quero, não sei às vezes qual o estilo de arte, né, porque são vários que eu gosto. Vocês ajudam nessa escolha, todo esse processo mesmo de curadoria, né, de entender a necessidade da obra que aquela pessoa precisa, da obra de arte que ela precisa. Eu acho fundamental sempre que a pessoa tenha uma afinidade com o que ela olha. Eu acho que isso é uma coisa que eu pontuo muito. Eu mostro tudo que eu tenho, falo um pouco de cada artista, falo do universo do artista, do processo dele, mesmo que a pessoa não conheça nada. E com certeza, com alguns ela vai se identificar, ou pela questão pictórica, ou pela história daquele artista. E você tem que também pesquisar sobre esse artista, né? Ver o trabalho dele, ver qual é a pesquisa dele, ver o engajamento, porque isso é fundamental para essa obra valorizar e para esse trabalho deslanchar no mercado de arte. E aí, estão gostando do programa? Então não saiam daí, porque no próximo bloco vamos mostrar uma decoração de uma linda casa pelo arquiteto Eliomar Venâncio. Não saia daí, porque Imóveis em Foco volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e hoje nós vamos mostrar para vocês um ambiente super diferente, uma bela casa residencial. E eu estou aqui com o arquiteto, autor desse projeto, Eliomar Venâncio, que vai falar um pouquinho para a gente desse processo criativo que começou com um desenho à mão, né, Eliomar? Isso mesmo, Carol. No meu processo criativo, há muitos anos, eu trabalho sempre com o grafite, né? Ali o papel, né, com lápis. Então depois é que esse desenho, essa primeira concepção vai para o computador. Mas os primeiros traços, os primeiros desenhos, mesmo as primeiras ideias, elas saem ali na solidão, digamos assim, do papel, né, do manteiga ou do vegetal com a lapiseira. E aí depois você traduz tudo isso que você pensou após o desenho nos programas que a gente tem hoje, né, tecnológicos, para depois chegar nessa casa, né? Eu faço essa mistura do antigo, né, que a minha geração ali pegou o finalzinho do desenho à mão, que a gente valoriza bastante até ainda hoje, e o início do computador, da computação, né, para os desenhos na arquitetura. Então eu dei essa sorte, eu peguei essa transição, essa passagem e mantenho um pouco isso, essa parte de desenho, e em seguida o computador. Aí a tecnologia ela é muito importante para a gente conseguir melhorar assim o projeto, para chegar numa qualidade que a gente acha que ficou muito bacana essa casa aqui que a gente vai ver. E além do belo visual, né, Eliomar, você também sempre se preocupa com as questões de sustentabilidade nos seus projetos. Então, desde a orientação solar dessa casa, a volumetria, tudo isso você já pensa nessa concepção, né? Exatamente, Carol. Isso aqui é um fator muito importante. Então, esse aqui é um local que a gente tem uma insolação muito forte, tem uma vegetação em volta muito bacana, então a gente conseguiu virar a casa para uma iluminação bem favorável, protegemos ela da parte interna do sol da tarde e com um belo visual em volta, que ajuda a valorizar não só a qualidade de vida dos habitantes, né, da casa aqui, o imóvel em si, né, e o próprio condomínio, né, que acaba tendo mais uma construção bacana aqui dentro. E fala um pouquinho pra gente desse projeto, Eliomar. A gente tem essa bela fachada aqui que a gente está nesse cenário,
que já é uma porta de entrada maravilhosa para essa casa, e uma volumetria muito linda, né, que você usou desse terreno para fazer a construção dessa casa. Nós demos investimos muito no projeto aqui nesse ponto, por ser um terreno de esquina. Nós conseguimos valorizar justamente o entorno, né? A gente teve uma relação muito bacana com a esquina, com o desenho. Nós fizemos a casa meio que fatiada, então você tem que ir andando em volta da casa para você ir descobrindo ela um pouco. Então é uma casa que ela tem várias fachadas, né? Ela está virada para 2 ruas, mas assim, você vai andando no entorno dela e você vai descobrindo as fachadas. Nós criamos como se fossem umas lâminas, que elas, além de ajudarem a proteger do sol da tarde, direcionar a melhor ventilação, melhor iluminação para dentro de casa, nós tiramos um partido estético muito forte delas, traduzindo elas com volumetria, cores e criando um jogo de texturas, né, e sombras para casa. E é legal que cada fachada dessa casa, ela tem um aspecto interessante, né? Tem uma parte com cobogós. Conta um pouquinho pra gente. Exato, aí entrou a orientação solar mesmo, né? Então a gente tem um sol da tarde em um lado muito grande da fachada, então aí nós protegemos a casa com cobogós, com elementos vazados, né? Deixamos a piscina desse lado, onde ela pega bastante sol, uma parte da área de lazer também. E para o outro lado, virado para o sul, onde a gente tem menos insolação, aí sim, temos bastante pano de vidro, temos os quartos virados para o melhor vento, né? Esse nosso vento nordeste aqui, que pegam todos os quartos nessa posição. E o volume da casa protege dos ventos a parte de lazer. Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar bastante essa construção nessa parte externa, e também combinando com algumas cores, né? Bem gostosas, bem legais, e criando essa fachada imponente, com vidro, uma porta bem grande. E o mais legal é a gente ver assim, a felicidade da família que mora aqui. Isso é o retorno muito grande que a gente tem com o nosso trabalho, né, Carol? Eu sempre vejo que você se preocupa muito nos seus projetos, e além de traduzir toda essa parte de fachada, essa parte interna, também a preocupação com a parte externa. Hoje mesmo no programa a gente falou sobre o biodesign, né, que é esse contato do ser humano com a natureza, e você conseguiu traduzir isso muito bem aqui, né? Isso é muito importante numa arquitetura residencial, justamente esse contato com a terra, né, com verde. Isso é muito bacana, principalmente que a maioria desses clientes, eles estão migrando de apartamentos, né, começaram a vida, casaram, foram morar em apartamentos e vão agora para uma casa. Eles buscam isso, buscam o quintal, buscam esse contato com o verde, e aí a gente tem que valorizar muito isso, né, um trabalho paisagístico muito bem feito, as plantas certas no lugar certo também. E aí você está dentro de casa e você está vendo ali no teu quintal todo verde, completando esse desenho. Isso é muito bom, é a qualidade de vida que a gente traz para o cliente. E tudo isso fez que a casa conversasse, tanto a sua ambientação da parte interna com essa ambientação da parte externa, né, Eliomar? É verdade. E assim, o elemento sustentabilidade também, que você mencionou, a gente sempre traz mesmo para os projetos. E essa casa aqui ele tem um reservatório de água muito grande, né? Para pegar toda essa água do telhado aqui, ela consegue captar isso, né? A gente também tem previsão de instalação de energia fotovoltaica nessa casa, então é um processo que a gente montou lá desde o começo, desde dos primeiros traços, para justamente ele ir aos poucos implantando isso na casa, e aí eles terem uma casa autossuficiente. Eu achei que ficou incrível esse projeto e tem tudo a ver com biofilia, né, que a gente comentou aqui hoje no programa, que é dar valor à natureza e inserir isso no dia a dia das pessoas que vão viver aqui, né, Eliomar? Parabéns. Obrigado, Carol. Um prazer receber vocês aqui. E é nesse clima de natureza que a gente encerra mais um programa. Quero lembrar vocês todos os horários do Imóveis em Foco. Todo sábado às 9 horas da manhã, domingo às 10 horas da manhã e quarta-feira às 11 horas da manhã. E se você deseja rever este ou qualquer outro programa, acesse o nosso site Tribuna Online e lá você confere com exclusividade todo o nosso conteúdo. E não se esqueçam de curtir as nossas mídias sociais, viu? Tem Facebook e Instagram e eu espero vocês lá curtindo e compartilhando junto comigo. Até o próximo programa, um beijão e até lá!